Então, bom dia, boa tarde a todos. De novo, nós estamos voltando aqui no nosso projeto de estudo sobre espiritismo, mediunidade, tudo relacionado à nossa doutrina. E hoje o vídeo vai ser bem curtinho, mas só porque eu quero fazer uma proposta. Nós estudamos mediunidade, falamos sobre mediunidade, problemas psicológicos decorrentes da mediunidade, todos os transtornos, todos os escolhos que a mediunidade traz. Gostaria de propor esse livro para nosso estudo, para nosso debate. O próprio texto, aliás, o próprio título já fala. O autor é o Alírio de Cerqueira Filho. Ele faz parte da Federação Espírita do Mato Grosso. E ele é psiquiatra, psicólogo, é médico, formado especializado em psiquiatria, psicologia, além de outras formações dentro da medicina que ele tem. Além disso, ele é espírita, faz parte da Federação Espírita do Mato Grosso. Então, pelo que a gente percebe, ele tem know-how e tem conhecimento para discorrer sobre o assunto. Pelo que eu tenho visto na introdução aqui, os livros dele, esse livro especificamente, ele é baseado nas obras do Divaldo Franco, a bibliografia do livro é embasada nas obras do Divaldo Franco, mais assim, especificamente Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda. Então, eu achei um bom caminho. Eu vou ler a introdução e fazer um comentário e vou deixar assim a critério de vocês, se acharem que o assunto é bom, que a gente pode continuar. Ele tem 5 capítulos, então a minha proposta seria o seguinte: eu vou ler a introdução e deixar vocês decidirem se vamos fazer ele ou não. E são 5 capítulos. Aí eu me comprometeria, se vocês, o Ricardo e vocês aceitarem, eu fazia um resumo de cada capítulo e fazia um vídeo. Então seria 5 vídeos, além desse que nós estamos fazendo agora, 5 vídeos comentando cada capítulo. Mas eu preciso ver se vocês aceitam e se vocês acham que o tema é interessante, tá bom? Então eu vou ler aqui a primeira parte que eu me propus, que é a introdução. Pela introdução a gente já vai tirando as nossas conclusões para ver se a gente continua ou não nessa obra. Introdução pequenininha, só para a gente ter um embasamento. O número de pessoas depressivas vem aumentando significativamente nos últimos anos. A cada dia, novas pessoas são acometidas pela depressão, a ponto da Organização Mundial de Saúde ter chegado à conclusão de que será a grande pandemia do século XXI. Então, quer dizer, não seria nem o corona, seria a depressão. No passado, as doenças de alcance mundial eram doenças infecciosas. Com o avanço da medicina, especialmente da higiene e outros recursos que a humanidade desenvolveu, as enfermidades infectocontagiosas têm sido controladas, como vai ser controlado o corona e parece que já está, Paradoxalmente, as doenças mentais, especialmente as de caráter neurótico, como a depressão, somente aumentam em quantidade e intensidade. Esse fato tem a ver com o momento em que estamos vivenciando, em que há uma grande inversão de valores, muito própria desse tempo conturbado, no qual se cultua o sensualismo, o hedonismo e o materialismo em detrimento de pessoas, em detrimento de questões espirituais da vida. Apesar do aumento do número de pessoas espiritualistas, elas permanecem materialistas, ao invés de cultivarem os valores essenciais, os valores profundos do espírito imortal e que se constitui o antídoto real para as doenças espirituais, como a depressão. Então aqui ele fala o seguinte, resumindo:
que a doença do século, né, vai ser a depressão, as doenças psicológicas, e que estamos vivendo um culto muito grande ao sensualismo, ao materialismo em si, né, e que, apesar de estarmos, né, numa fase de muito interesse pelas coisas espirituais, as coisas do espírito, a gente ainda não consegue dissolver, mudar em nós aquelas coisas baseadas no materialismo. Então há um contrassenso entre o que a gente frequenta, o que a gente tenta, né, colocar em nossas vidas como religião, com o que a gente realmente tem. E a gente tem essa dificuldade de tirar aquelas coisas negativas para materialistas, sensuais, tudo relativamente à parte sensorial, dos gozos rápidos, dos gozos terrenos, né? Dos gozos passageiros, em detrimento da coisa espiritual. E isso vai nos causando descontrole de toda forma. O distanciamento da criatura da própria essência divina pelo culto à matéria produz graves consequências. Uma delas é a depressão, concomitantemente com o processo de obsessão que também vem aumentando cada vez mais intensamente. Em sua maioria, as obsessões são silenciosas. A pessoa obsidiada não se dá conta do processo, pois a obsessão está associada com as doenças de caráter emocional, especialmente a depressão, a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, as fobias, etc. E até com muitas somatizações, como nos ensina Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz em outras obras. Então, o que ele está resumindo aqui? Ele está falando o seguinte, que a obsessão é uma doença, né, silenciosa, é um processo silencioso, né, e que geralmente a obsessão está ligado a esses problemas psicológicos que a gente tem, que é a depressão, a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar e as fobias, e até com somatizações. A mentora Joana de Ângeles nos ensina em sua obra Entrega-te a Deus, que em todos os casos de depressão ocorre o fenômeno de obsessão, conforme estaremos estudando nesse livro. Não há como separar uma da outra. Por isso, a depressão e a obsessão são duas faces de uma doença de caráter espiritual. Então, está claro aqui que a Joana de Ângeles falou no livro Entrega-te a Deus, né, que a obsessão e a depressão, né, são doenças, duas faces de uma doença espiritual. Né? Então, aí no livro ele vem tratar dessas duas condições, né, da parte espiritual, né, da parte espiritual da obsessão e da depressão. Veremos como se instalam ambos os processos, o depressivo e o obsessivo, a maneira de fazermos o tratamento e principalmente a profilaxia para essas graves enfermidades espirituais, pois enveredar pela depressão e pela obsessão é muito fácil, já que todos trazemos as predisposições para as doenças de caráter emocional, bem como as vítimas e comparsas de crimes perpetrados em nosso passado espiritual, aguardando brechas em nosso psiquismo para nos obsidiarem. Então, quer dizer, nós temos, por nossa formação, por nosso caráter, já predisposição a enfermidades psicológicas, né? No caso aqui ele fala da depressão. Aí, juntamente com isso, nós já temos também, isso já traz para nos prejudicar mais ainda, para aproveitar do nosso estado de espírito mais abatido, mais combalido pelo processo depressivo, os cobradores, né, as vítimas nossas de outras encarnações, que vêm para nos cobrar, para nos solicitar reparo para os erros que nós tenhamos cometido. Aí ele finaliza assim, a introdução dessa forma. Esperançamos que esta obra possa auxiliá-los
caro leitor, a reflexionar sobre as questões espirituais e profundas da vida, de modo que desenvolva a saúde espiritual, antídoto real para todas as doenças físicas e emocionais, o autor. Então, o autor aqui, né, o Alírio Cerqueira Filho, nós já apresentamos, e se vocês quiserem, é bom lembrar que toda vez que a gente for gravar o vídeo, eu vou fazer relação a ele, quem é ele, o que ele faz e tal, para a gente não esquecer que ele é um cara, é um espírita, faz parte da Federação Espírita do Mato Grosso. Além disso tudo, ele é médico, psiquiatra e psicólogo. Então, é um cara que tem, né, bagagem para tratar do assunto. Se vocês quiserem, essa a introdução. Se vocês aceitarem, a partir do próximo vídeo, eu vou resumir capítulo por capítulo, são 5 capítulos, né? Não é muito grande, mas mesmo assim eu vou resumir para não ficar muito extenso. E a cada capítulo a gente faz uma leitura, né, dentro do resumo que eu fizer, e faz um debate, tá bom? E faz um comentário. Então eu vou esperar o feedback de vocês aí. Se vocês acharem que o tema é interessante, que pode ser falado, que vem, né? Eu procurei buscar um tema que já vem dentro daquela coisa da mediunidade, das doenças psicológicas, dos transtornos, né, psicológicos, psiquiátricos. Se vocês quiserem, a gente faz. Se não quiser, a gente, né, achar outro tema, porque dentro do Espiritismo tem outros temas também muito interessantes. Mas eu entendi que esse aqui era um tema bom. Mas eu espero que vocês falem alguma coisa e me dêem um feedback aqui, tá bom? Que Deus nos proteja e nos ampare hoje sempre.